né? Muitas ligações, muitas mensagens, na verdade, que aqui a gente não recebe ligação, só através do nosso WhatsApp que aparece aqui na tela do seu televisor, com relação à vacinação dos agentes das forças de segurança que começou ontem em toda a região metropolitana, Vale do Paraíba e a galera toda sendo vacinado aí. Mas a pergunta que não quer calar, muitas pessoas perguntando, né? É uma infinidade, é um mundo, gente. É um mundo de pessoas mandando mensagem aqui no nosso 988 17 22 90 e aqui a gente tem que responder todo mundo, né? E qual é a pergunta que as pessoas fazem aqui, fizeram durante a semana passada e a gente conseguiu aqui, nós vamos hoje trazer essa informação. São as esposas dos detentos. Elas perguntam o seguinte: vai haver vacinação para os detentos? Existe uma previsão? Bom, pergunta que eu não consigo responder, mas o secretário de Administração Penitenciária, o Nivaldo Restivo, que está conosco aqui ao vivo, vai trazer essa informação para a gente, para que a gente possa abastecer os nossos telespectadores aí, trazendo a informação correta. Boa tarde, secretário, muito obrigado pela sua participação, pela confiança aqui com o nosso programa e nós vamos prestar serviço a partir de agora. É um prazer tê-lo conosco. Olá, Tony, boa tarde. Obrigado pela grande oportunidade da Band Vale e pela grande audiência do seu programa de poder levar informações de relevância para todos. Muito obrigado. Os agentes penitenciários já começaram a receber aí a primeira dose da vacina, não é, secretário? Sim, o cronograma estabelece que serão vacinados entre o dia 5 e o dia 12 de abril. Então, ontem nós tivemos o início dessa vacinação. Já foram mais de 8.000 vacinados só no dia de ontem e a expectativa é de que esse cronograma seja cumprido, inclusive com alguma sobra de tempo, porque a nossa expectativa é vacinar em torno de 30.000 servidores que trabalham no sistema penitenciário paulista. Eu acho que é importante a vacinação, né? Porque são eles que seguram ali a bronca o tempo todo, a linha de frente, né? Graças a Deus que as forças de segurança, bem como a Polícia Militar, a Polícia Civil, já recebe a primeira dose. Começou ontem, inclusive. Mas a pergunta, secretário, né, que a gente recebeu muitas pessoas perguntando aqui com relação aos detentos. Existe um cronograma também? Existe já um planejamento para vacinar os detentos? Sim, na verdade, Tony, eles fazem parte de um grupo prioritário e os grupos prioritários foram definidos pelo Ministério da Saúde. Então, é um escalonamento de ordem federal que os estados cumprirão e, naturalmente, que chegará a vez deles e o governo se prepara para isso, mas obedecendo aquela sequência dos grupos prioritários estabelecido no Plano Nacional de Imunização. Claro que depois nós vamos perguntar aí para o secretário da Educação se os professores estão nessa lista de prioridade. Eu acredito que sim, né, secretário? Mas é legal a gente conversar com o secretário da Saúde para saber detalhes com relação a isso. Mas dentro da sua pasta, quantos se contaminaram desde o início da pandemia, desde março que iniciou aí a pandemia, começou a chegar aqui no Brasil? Quantos se contaminaram aqui na nossa região? O senhor tem essa estatística? Nós temos o global, Tony. Então, para que você tenha uma ideia, nós estamos falando do maior sistema penitenciário brasileiro. São Paulo abriga praticamente 1/3 de toda a população prisional do Brasil. E o Brasil é o terceiro país com mais encarcerados no mundo. Aqui em São Paulo, nós falamos de algo em torno de 213.000 pessoas privadas de liberdade. Desse total, nós tivemos um pouco mais de 13.000 contaminados. E essa contaminação foi detectada por meio de exame, o RT-PCR, ou do exame sorológico, que detecta a presença de anticorpos. Então, pouco mais de 13.000, nós tivemos, lamentavelmente, 42 óbitos dessas contaminações. Isso dá uma taxa de letalidade da ordem de 0,31%. É uma taxa muito abaixo daquilo que a gente observa na população não privada de liberdade. Isso dizendo em relação aos presos. Em relação aos nossos servidores, nós tivemos mais de 3.400 pessoas contaminadas pelos dois tipos de exame também.
E, lamentavelmente, nós temos até agora 68 mortes de servidores. Lamentamos cada uma delas porque não são números para nós. Para nós são rostos que têm nome, que têm família, que nos faz falta a ausência dessas pessoas, o que nos dá uma taxa de letalidade um pouco acima da ordem de 1,9. De qualquer maneira, Tony, a gente tem uma taxa de recuperação bastante elevada, né, na ordem de 97,8% das pessoas presas e quase 95% dos contaminados. Como eu disse, lamentamos cada uma das perdas, porque são vidas, mas a Secretaria da Administração Penitenciária, cumprindo rigorosamente aquelas determinações do governador João Dória, tem implementado medidas para fazer frente a essa pandemia que assola a todas as famílias do Brasil. Isso é importante. Antes de fazer a segunda pergunta aqui para o secretário, deixa eu até dar uma reforçada aqui. Acaba de chegar, minha produção já me posiciona, que os professores serão vacinados aí, começa, né? A partir de segunda-feira, portanto, os professores e profissionais da educação com mais de 47 anos já inicia a primeira dose da vacinação aí contra o coronavírus. Isso é importante, já respondendo aqui a pergunta dos professores que mandam mensagens para nós no 988 17 22 90. Agora, secretário, essa questão é bem importante a gente falar aqui, né? Sabemos que no universo da quantidade que o senhor colocou aí, né, comparado ao número de mortes de detentos, praticamente zero, né? Isso serve como parâmetro para vocês da secretaria de manter o isolamento? Funciona? Sem dúvida. Basicamente, nós adotamos dois caminhos para o enfrentamento da pandemia. Desde o início, nós adotamos medidas de ordem restritiva e essas medidas têm por objetivo diminuir o contato do preso com a população externa. E aí a gente inclui suspensão das visitas presenciais, incluímos a suspensão da saída para o trabalho externo, saída para o estudo, a interrupção temporária do estudo dentro das unidades prisionais. Então, são medidas para separar a pessoa privada de liberdade do público externo. Essa é uma vertente. E a outra é o incremento das medidas de higienização. São medidas de higienização pessoal, higienização ambiental, oferecimento de equipamentos de proteção individual e análise para obtenção de casos clínicos. Então, as nossas equipes estão muito atentas a tudo o que acontece dentro das unidades prisionais e a gente reputa isso, Tony, essas duas vertentes de medidas como sendo muito eficientes e eficazes no enfrentamento da pandemia. Basta ver os números que a gente acabou de transmitir aqui para os seus telespectadores. Como a secretaria lidou com a situação das visitas? Nós aqui no programa tivemos inúmeras reclamações, nós queremos visitar, queremos saber como o nosso ente querido, e no primeiro momento, logo que iniciou a pandemia, ainda uma dificuldade através de e-mail. Como é que está hoje a situação e a cobrança dos parentes, de uma forma geral, no tocante à visita, secretário? Nós entendemos a necessidade da manutenção de laços familiares, isso é previsão legal, inclusive. Então, a visita presencial é uma maneira de manter os laços familiares. Ocorre que numa situação de excepcionalidade, como é a situação de pandemia, a gente precisa adotar medidas para preservar a saúde dos nossos servidores, preservar a saúde das visitas e preservar a saúde dos presos. Então, nós tivemos essa suspensão temporária de março do ano passado, Tony, até novembro. Estavam suspensas as visitas presenciais. Em novembro, nós estabelecemos um protocolo de retomada gradual e controlada, adotando procedimentos que garantissem a saúde do servidor, a saúde do visitante, a saúde do preso. E essa visita foi mantida até agora, ao final de fevereiro, começo de março. Com o recrudescimento dos números de novos casos, novas internações, novos óbitos, nós nos vimos obrigados a suspendê-la novamente. O importante é que, em substituição a essa visita presencial, nós desenvolvemos um programa chamado Conexão Familiar, que permite, em primeiro lugar, que o preso mantenha comunicação com a sua família através de carta eletrônica. A família manda um e-mail para a unidade prisional, o servidor imprime e entrega para o preso.
No verso daquela folha, o preso escreve a sua resposta para o familiar. Nós escaneamos essa resposta e devolvemos para o e-mail da família que mandou a mensagem inicial. Essa é uma maneira. E a segunda maneira é o Conexão Familiar Visitas Virtuais. Então, nós temos equipamentos de teleaudiência em 100% de nossas unidades. Para que você tenha uma ideia, nós tínhamos 39 unidades com um equipamento cada uma delas para fazer esse tipo de tecnologia. Hoje, nós temos 685 equipamentos que permitem, aos finais de semana, ao custodiado, ter a visita virtual justamente no objetivo de manutenção de vínculos familiares com a pessoa não privada de liberdade. É dessa maneira que a gente procura minimizar esse afastamento necessário para poder conter a propagação, o contágio da Covid-19, Tony. Muito bem. Secretário, durante a vacinação, ontem começou a vacinação aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba inteiro, né? A gente está acompanhando o pessoal da linha de frente, né? Os seguranças, enfim, policiais, militares, civis também. Agora, o senhor tem estatística de baixa temporária, ou seja, efeito colateral por conta da vacina? Eu digo baixa temporária que o policial ele sentiu dor de cabeça, febril, aquela coisa toda, ficou em casa aí um dia ou dois para se recuperar e voltou. A pergunta é, porque aqui no Vale do Paraíba, muitos policiais que tomaram a vacina ontem sentiram esse efeito colateral de dor de cabeça, febre e dor no corpo. Isso é em geral no estado inteiro? O senhor tem informação? Não, Tony, nós não temos essa notificação de efeitos colaterais. Mas é importante que se diga que nós incentivamos a vacinação. A vacinação foi uma conquista dessa categoria que foi premiada. O governador João Dória mostrou toda a sensibilidade e o apreço que tem por essa categoria que está em vulnerabilidade diariamente, e a vacina é a única solução para que a gente possa retomar gradualmente a nossa vida. Naturalmente que todo medicamento tem lá o seu efeito colateral que, assim, percentualmente é algo muito baixo em relação ao benefício que traz, né? Mas aqui nós incentivamos a vacinação de maneira incondicional, mas nós não temos relato de efeitos colaterais ou indisposição decorrente dessa vacinação. Entenda. Até porque, Tony, começou ontem ainda e talvez não tenha chegado até nós nenhuma informação em relação a esse tema. Entenda que eu não sou contra não vacinar, aliás, né, a vacina está aí, acho que todo mundo tem que tomar. É porque eu me atentei a esse detalhe que vários policiais, né, sentiram esse efeito colateral. Claro, a vacina é a única forma da gente driblar e passar por cima dessa pandemia que assolou o país inteiro, e a situação é complicada, impacto econômico, e a primeira e segunda dose, né? Então, na primeira dose, não é porque teve efeito colateral, se lê a bula, secretário, de qualquer medicação, não toma. Se lê aí a Novalgina, o cara não vai tomar, fala, eu vou tomar isso, eu vou morrer, né? Mas se existe o efeito colateral, mas não quer dizer que você não vá se vacinar. É só uma pergunta para ver se isso é no estado todo ou só algumas pessoas que sentiram esse efeito aí. Perfeitamente. É importante mesmo o posicionamento de uma pessoa que tem alcance público, né? Naturalmente que nós não temos essa informação, Tony, mas é algo que é previsível, né? Pode acontecer diante da estatística que a gente já viu em outros lugares, né? Secretário, agradecer demais a sua participação aqui no nosso Vale Urgente, na tela da TV Band Vale, falando para o Vale Litoral e Serra da Mantiqueira. Obrigado pelo esclarecimento, e é muito importante o senhor que está à frente da Secretaria de Administração Penitenciária, ninguém melhor que o senhor, esclarecer o nosso público. Obrigado, conte com a gente, acho que é importante manter essa ligação aqui para trazer a informação com precisão a quem está correndo aí, né, vendo os fake news. Então vamos falar direto com o secretário. Obrigado, secretário, uma boa tarde. Boa tarde, agradeço mais uma vez e coloco à disposição a Secretaria a hora que vocês precisarem, Tony. A gente está sempre disponível para levar a melhor informação aos seus seguidores, aos seus telespectadores. Muito obrigado. Boa tarde, secretário de Administração Penitenciária.